Olá, Sidney Cúnico falando. Hoje vou contar uma história para vocês que é simplesmente fantástica. A história de Tenochtitlan, a cidade que era a cidade do México atual e que tem uma história formidável, riquíssima, muito interessante. Pretendo fazer 2 vídeos, esse contando a história da cidade e o segundo contando como aconteceu a dominação espanhola. Sem mais delongas, vamos começar então. Botei aí umas imagens para a gente ter uma ideia do que era de imponência e de desenvolvimento civil, digamos assim, social dessa cidade, das cidades todas do México Antigo e também do Peru, né? Aqui pré-colombianos. Percebam, as construções eram claras, eram brancas, né? Havia um cal assim que eles passavam. Vocês podem perceber os templos religiosos, os canais, organização, linha reta, arquitetura bem desenvolvida, por que não dizer riqueza, né? Uma cidade bem desenvolvida. Então, essa era Tenochtitlan quando os espanhóis chegaram. Vejam a visão que eles tiveram quando chegaram no topo da colina. Essa história eu vou contar depois do segundo vídeo. Mas posso adiantar que era maravilhosa. Tenochtitlan tinha 1.000 hectares de tamanho, ela quase chegava próxima da Roma, da época de Aureliano. A população era difícil de estimar nos dias de hoje, mas o Sostelli é um historiador que eu acompanhei, estudos dele, do livro que ele publicou. Ele chegou a estimar em próximo a 1 milhão de habitantes. Outros historiadores acham que é um pouco exagerada essa estimativa e falam em 500 mil, 600 mil, 700 mil. Alguns falam em 200, 300, mas o número que for, para a época, era uma cidade enorme, gente. Ela era maior que a maior cidade espanhola da época. Os espanhóis, quando visitaram essa cidade pela primeira vez, o Cortés, né, que foi o invasor depois, mas quando ele chegou ainda, ele era um visitante. Sobre o mercado, né, ele fala, 2 vezes maior que a cidade de Salamanca, inteiramente cercada de arcadas, onde todos os dias há mais de 60 mil almas no mercado da cidade, comprando e vendendo, onde se encontram todas as espécies de mercadorias de todas as províncias, quer se trate de alimentos, mantimentos ou joias de ouro e prata. Ficamos estupefados com a ordem e a organização que ali reinava. O Cortés escreveu isso para o rei da Espanha. Eles tinham aquedutos de 5 quilômetros, duplos, que a gente vê ali. Cada via desses aquedutos cabia um homem deitado, era grande, então, para eles. Esses aquedutos traziam água pura das montanhas da região. A água doce, a água boa, né? Porque a água do lago não era muito boa. Era uma cidade no lago, né? Como a gente vê aí. Parecia assim uma Veneza, né? Era a Veneza das Américas, essa cidade. Eles se deslocavam muito por barco, com canoas. Todo o transporte era assim, né? Eles tinham diques para conter as águas do lago, para manter os níveis, né? Evitar inundações e tudo mais, de 16 quilômetros ali naquela região ao redor da cidade. Os espanhóis, quando dominaram depois, eles ocuparam a cidade, né? Virou a cidade do México, e foram aterrando esse lago aí. Só que 100, 200 anos depois, 300 anos depois da invasão, ainda havia muita enchente, enormes enchentes que varriam a cidade porque eles não drenaram o suficiente e tudo mais, né? Ali era um lago. 1.000 pessoas faziam a limpeza diária das ruas. Era uma cidade limpa, né? Umas curiosidades, assim, esse povo, assim como todos os povos americanos, né, em relação aos europeus, eram povos limpos, higiênicos. Eles se lavavam todos os dias na água, né? Tomavam banho. Isso para os espanhóis era uma coisa impressionante. Até uma piada que os espanhóis riam um pouco, porque os povos americanos usavam muito, tipo, incensos, assim, quando tinham os encontros, né? Eles diziam para que essas fumaças, essas coisas assim, né?
E, no entanto, os coitados dos povos americanos faziam isso para não sentir tanto o cheiro fedorento que os espanhóis tinham. É isso aí, a gente pensa que os europeus eram os desenvolvidos. Sim, eles tinham armas desenvolvidas, tinham os navios, né? Mas, do ponto de vista do social, do desenvolvimento das cidades, de algumas questões políticas, do poder judiciário, os povos americanos estavam muito bem. Por exemplo, os processos judiciais, agora brasileiros tremei, os processos judiciais não podiam durar mais do que 80 dias. 80 dias. A cada 80 dias havia um encontro, tipo num domingo, assim, os juízes eram obrigados a estar lá, e as demandas que não tinham sido solucionadas naquele dia tinha que ser solucionadas. Então, não havia demanda judiciária que passasse de 80 dias. Por isso que eles se impressionaram, os espanhóis, com tanta organização, havia muita obediência civil. Uma curiosidade também sobre a sociedade, que me agradou muito quando estudei, os nobres da Tenochtitlán, os mexicas, a gente pode falar dos mexicas, né? Mexicas, de origem ao nome México, porque era o povo chamado os mexicas também. E os nobres trabalhavam, ou não era feio. Na Europa, um nobre não trabalhava, era considerado vergonhoso um nobre meter a mão na massa, fazer algum trabalho, né? E ele só mandava. Aqui não, aqui os nobres se envolviam muito mais na vida civil, no sentido de trabalho. Né? E as meninas, as mulheres, elas não se maquiavam, as mulheres finas, tá? Elas eram incentivadas a tratar da própria beleza. Só as mulheres levianas é que usavam maquiagem. Naquela época, tá, meninas? Não estou falando hoje. Então, tá aí, a cidade é uma maravilha. E aí, aqui nós temos mais algumas imagens no museu. Eu queria contar um pouquinho, então, da história desse povo, né? Também é uma história muito interessante. Primeiro, nós temos que entender, aqui nesse gráfico aqui, deixa eu botar a mão aqui para cá, assim. Aqui nesse gráfico, a gente tem que uma ideia dos povos que existiram no México antigo, né? E que foi uma sequência de povos que vem de milhares de anos, 1000 anos antes de Cristo, quase, até a gente tem no gráfico até 1600 anos antes de Cristo, haviam já povos estabelecidos ali, mas eram povos que tinham o seu auge, cresciam e, por motivos variados, acabavam sumindo, inclusive cidades desertas, né? Então, a gente tem os olmecas, os maias, os zapotecas, ali a gente vê, né? Vários povos diferentes. E os mexicas, né? Ou os astecas, eles estão aqui nessa barrinha, ó. Eles aparecem, então, no centro, no México mais central ali, por volta de 1000 e alguma coisa aí. Eu tenho aí, depois vou falar para vocês. Então, todos esses povos conviveram aí. Mas os astecas, quando chegaram os europeus, os astecas eram o povo dominante. Então, eles servem para simbolizar todo o desenvolvimento que teve naquele período ali, né? Os astecas tinham dominado a região, era um povo guerreiro, muito forte, muito poderoso, belicoso, dominador, e eles eram, então, o que resultou dessas várias culturas, né? Eles tinham abarcado isso tudo, mas era um povo que estava recentemente aí. Então, eles chegam, esse povo, o nome Azteca vem de uma cidade originária, que não se sabe exatamente aonde é, desse povo que chamava Aztlán, ok? Esse povo, então, ele veio migrando de regiões do norte, talvez do sul dos Estados Unidos ou do norte do México, alguma região por ali. Alguns falam que ficam do lado do Pacífico, numa cidade litorânea, antiga, né? Esse é um povo, então, que se desgarrou daquele povo maior lá e veio migrando até chegar na cidade de Tula. A cidade de Tula é a capital dos toltecas, é um dos povos que existiu aí. Quando eles chegaram em 1180 em Tula, essa cidade era abandonada. Era um povo que tinha tido o seu auge, dominado a região, e ele foi tendo sua decadência e acabou abandonando, sumiram as pessoas, a cidade ficou abandonada por 100 anos, 200 anos. E aí,
os astecas ou os mexicas, eles chegam aí em Tula e moram, ocupam a cidade. Estava lá abandonada e ocupam. Mas era um povo muito pobre, coletores, né? Fracos, pequena quantidade. E em 1325, daí 200, 150 anos depois, eles chegam no lago, que era o lago central ali, o lago de Texcoco. E eles se instalam numa pequena ilha que tinha meio no lago ali, que estava sobrando. E ali eles são meio que tolerados pelos povos que estão ao redor, né? Até que em 1428, 100 anos depois, isso não é muito para a história de um povo, eu diria que é pouco até, esse povo asteca, junto com outras duas cidades, criam a Tríplice Aliança e dominam a região. Agora nós vamos para a próxima etapa desse capítulo, dessa história. Próximo capítulo, então. Aqui é o lago todo, o Texcoco é um lago grande, né? Que havia, não existe mais, porque os espanhóis aterraram tudo com o tempo. Hoje a cidade do México está em cima, praticamente todo ele. E aqui a pequena ilha, então, que existia, e o México, Tenochtitlan, estava aí. Então, esse povo foi se desenvolvendo, né? Virou um povo pescador e sempre foi um povo guerreiro, ele fazia trocas ali e foi se desenvolvendo, se passaram os anos, adquiriu poder. Eles se juntaram com uma grande cidade de Texcoco na época, uma cidade poderosa, antiga, anterior, bem antiga, toda uma cultura antiga também. Se juntaram com esse povo de Tlacopan, que era uma cidade menorzinha, para derrotar a, então, líder dominante da região, que era Azcapotzalco, esta cidade. Eles guerrearam em 3 contra essa e venceram. E aí criaram a Tríplice Aliança, que dominou a região. Só que os astecas acabaram dominando essa Tríplice Aliança também, mas sempre mantiveram ela, interessante isso. Até o final, eles respeitavam a Tríplice Aliança. Quando eles atacavam um país novo, uma população nova, eles dividiam os ganhos, é muito interessante. Eles dividiam os impostos que eles cobravam desses povos, outros, 40% para os astecas, né, Tenochtitlan, 40% para Texcoco, que eram os antigos culturalmente evoluídos povos, né, um dos povos, e 20% para a cidade de Tlacopan, que era uma cidade menor, mas ela foi importante porque ela era vizinha da cidade dominante, e foi a base de apoio para a guerra entre eles. E aí, 100 anos depois, está chegando os espanhóis, e aí Tenochtitlan era a cidade líder, né? A cidade líder de toda essa região, no centro-México, na verdade, eles dominavam até o Caribe ali, onde tinham os maias, né? Que foi onde chegou pela primeira vez os espanhóis. Vamos contar isso no próximo vídeo. Aqui é um cantinho do lago, então, aquele enorme lago. Aqui mostra os diques, né? É bom a gente ver. E as conexões, as estradas que eles faziam com os pontos ao redor, né? Uma cidade bem desenvolvida aí, que encantou os espanhóis. Aqui, o Museu Nacional de Antropologia e História da Cidade do México, que é uma maravilha, recomendo para quem puder visitar. Estivemos lá com a família há uns anos atrás. Essa foto aqui eu tirei na frente da Pedra do Sacrifício, que era uma pedra que eles usavam, na verdade, para colocar lutadores entre si. E quando um guerreiro era dominado, preso de um povo inimigo, muitas vezes ele ia para essa pedra, ele era obrigado a lutar, até que morreria fatalmente. Se ele vencesse um, ele lutaria de novo, se ele vencesse 2, se ele vencesse o próximo, até que uma hora ele perdia a batalha aí. Então essa pedra está lá. Aqui tem os códex antigos, isso é muito interessante, são as fontes que restaram aí para os historiadores. Esses códex eram a linguagem deles da época, uma espécie de pergaminhos, conta muitas histórias antigas, né, deles. E aqui o museu proporcionou para as pessoas tocarem, inclusive, uma réplica, exatamente igual, para não tocar no o outro ali está atrás do vidro, né? Então, tá ali o museu muito interativo, muito rico assim, em detalhes. Obviamente, o México todo tem muita riqueza, né, cultural e histórica, então esse museu realmente é muito bom. Para finalizar esse nosso vídeo agora, então, a vestimenta que esse povo usava. Do lado direito aqui a gente tem a vestimenta mais original da época. E aqui o que seria hoje, né, com um estilismo um pouco mais atualizado, é um pouco uma brincadeira assim para comparar, mas aqui está então a roupa deles. Nesse vídeo de hoje era isso, meus caros.
No próximo eu vou contar a história da invasão, que foi uma tristeza para o povo asteca, para os americanos. Até lá!